Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de agosto. Celebramos a transfiguração do Senhor. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje o dia em que Jesus se transfigurou no monte diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. A liturgia da palavra nos fala do significado deste acontecimento. Nesse sentido, podemos entender o significado em vários aspectos. O que significa transfiguração em si mesma? Qual é a importância da transfiguração para a fé cristã? A transfiguração revela para nós quem é Jesus Cristo. A transfiguração possui um valor em si mesma, como um fato miraculoso, pelo qual se nos revela quem é Jesus. Neste momento, o véu que encobria o mistério de sua pessoa é retirado. Por detrás de suas origens humildes, da sua pobreza, da sua insignificância de meios, se esconde verdadeiramente a glória do Filho eterno do Pai. Os discípulos não ficaram imunes às dúvidas em relação a Jesus. Quase todas as pessoas e as instituições daquele tempo se voltaram contra Jesus. Jesus foi acusado de falso profeta, foi acusado de herege, de possesso, de charlatão. Ora, diante de tudo isso se levanta uma pergunta: com quem está a verdade? Com a minoria, Jesus e os discípulos, ou com a maioria da sociedade e da religião daquela época? A transfiguração desfaz todas as ambiguidades. É o próprio Deus do céu que se pronuncia em favor de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o sempre. Diante deste homem fraco, contestado, nos encontramos diante do próprio Filho de Deus, que visitou o seu povo para o libertar. A fé dos apóstolos, e também a nossa, sai fortalecida, porque o escândalo da insignificância histórica de Jesus é superado. Vemos a glória de Deus, a lei e os profetas que dão testemunho de Jesus. Qual é o significado da transfiguração para o próprio Jesus? A transfiguração também tem um sentido para Jesus. Jesus está vivendo um momento de crise, provocado pela sua própria pregação, pelas suas atitudes, pela sua vida. A primeira fase do ministério público de Jesus
tinha se caracterizado pelo entusiasmo, pela reação positiva do povo, dos apóstolos. Na medida, porém, que ia ficando claro o que Jesus queria com o anúncio do reino, uma crise começou a se armar. Por quê? Jesus pregava um reino, que era a transformação total do homem e do mundo, mediante a conversão pessoal de um novo tipo de relacionamento para com Deus, Pai de infinita bondade, e de um novo relacionamento para com todos, são os irmãos. E não era isso o que a maioria esperava. Ansiava por um Messias libertador, queria instaurar um novo poder terrestre. Ora, Jesus não aceitou esse tipo de messianismo, por isso ele foi ficando cada vez mais sozinho. Nesse momento, Jesus se coloca em oração. É um momento importante, decisivo na vida de Jesus. É assim que neste clima de crise e tentação, e também de muita oração, que o Pai se manifesta ao Filho. Jesus jamais quebrou a fidelidade ao seu Pai. Sofreu, mas assume aquilo que se revelou como vontade concreta de Deus. Seguir fiel, mesmo tendo de morrer, rejeitado na cruz. A transfiguração significou para Jesus a certeza de que Deus não o abandona. Todos podiam tê-lo rejeitado. Os discípulos podiam ter compreendido mal sua palavra. Deus, entretanto, confirmou a justeza das decisões de Jesus. A voz do Pai é clara: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ouvi-o sempre. Não somente os apóstolos, mas também Jesus sai fortalecido em sua fidelidade e obediência ao Pai. Qual é o sentido da transfiguração para os apóstolos? Os apóstolos guardaram viva a lembrança deste acontecimento e os evangelistas nos transmitiram isto não apenas com a intenção de nos revelar o mistério da pessoa de Jesus, o Filho de Deus encarnado, nem somente para mostrar o apoio do Pai no meio das tentações de Jesus, mas também para nos comunicar uma lição. Qual lição? O seguimento de Jesus implica comungar de sua vida e também de seu destino. Seguir Jesus significa abraçar o reino de Deus e rejeitar o reino deste mundo, o pecado. Este seguimento inclui conversão, sacrifícios, rupturas. Mas o sentido de todo este empenho nos é revelado pela transfiguração, na cruz de Cristo, a ressurreição. Em todo sacrifício, por causa de Cristo, vigora uma redenção, e na morte por amor triunfa uma vida. Seguir Jesus não é só carregar a cruz, mas também ser glorificado, ser transfigurado nele. Eis a grande lição que se tira da transfiguração de Jesus.